Através dos louvores. Todos nós estamos aqui com um único objetivo, que é alcançar a nossa salvação. E neste tema de hoje, não é diferente. Tomemos cuidado para não perder a coroa que o Senhor nos deu. Pastor Félix, esse tema era daqueles temas que, se for para a gente grifar, o senhor me entende bem, eu ia grifar ele todo. Tudo. Ao mesmo tempo que eu estou preocupado com toda essa mensagem tão extensa, com muitos ensinamentos, hoje eu estou muito feliz, irmãos. Muito feliz de estar aqui hoje. Estou feliz porque, como o paradoxo da mensagem que nós vamos ler, hoje eu tive um dia péssimo. Hoje eu fiquei de cama o dia inteiro. Só que pela misericórdia de Deus, nos últimos momentos dessa tarde, parece que Deus me chamou pela mão e falou: não, hoje Deus tem algo para falar na sua vida, Jacó. Glória a Deus, glória a Deus. Magnífico é o nome de Deus. Poderoso é Deus. Glória a Deus. Irmãos, então eu carreguei a minha dor, carreguei minha pressão alta, carreguei minha enxaqueca e falei: nós vamos todos para a igreja. Estamos aqui. O Eterno está falando. Sabe o que eu sinto quando Deus começa a falar através dos louvores, irmão? Eu sinto como se fosse uma boa terra, em que vai passando o arado, meu querido, e vai preparando para receber a boa semente. Não adianta uma semente cair em qualquer solo. Deus está preparando o solo do seu coração. Poderoso é o seu nome. Louvado, engrandecido seja o seu nome. Eu queria que, por gentileza, você ficasse de pé, meu querido, e abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 4. Todo o nosso tema e os ensinamentos serão a base do versículo 4, mas o versículo 3 é um complemento. Os dois caminham juntos e por isso nós vamos ler o versículo 3 e o versículo de número 4. A palavra do Eterno nos diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Feche os teus olhos e peça para Deus falar na sua vida. Amantíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez nós lhe entronizamos, ó Senhor, clamamos a Ti, Senhor. E primeiramente, eu queria Te agradecer, Senhor, pelo mover, Deus, do Seu Espírito, por arar a terra para receber a boa semente no meu coração e no coração da sua igreja, Senhor. E que neste momento, todos nós possamos a receber, Senhor. Que nós possamos estar predispostos a receber esta palavra, Senhor Jesus. E para isso, Senhor, que essas palavras, esses ensinamentos, venham gerar ações, venham gerar na nossa vida, Senhor, procedimentos bons conforme a sua vontade. Fica conosco, Senhor, toma o lugar que é seu. Viemos aqui hoje para te escutar e te louvar. Amém, graças a Deus. Podemos assentar, meu querido. Santo, santo é o seu nome, Pai. Talvez na sua Bíblia esteja igual a minha, está escrito assim: Sermão do Monte, ou das Bem-aventuranças, não é isso? Esse sermão, conhecido como Sermão do Monte, foi porque literalmente Jesus subiu até uma montanha e passou a ensinar os seus discípulos. Logo nós entendemos ali a organização de uma igreja, não é isso?
Estava ali os discípulos escutando e os mestres ensinando. Somos nós, é o corpo de Cristo que estava ali. Estavam ali próximo a Cafarnaum. E o sermão era direcionado para os seguidores de Jesus, para aqueles que estavam andando com ele, para aqueles que já haviam recebido alguns ensinamentos. E logo nós entendemos que esse sermão, tudo isso escrito aqui, significa e é direcionado para a minha vida e para a sua também. Ele desejava que os seus seguidores fossem e fizessem tudo aquilo que estava descrito aqui nesse sermão. É uma passagem da Bíblia em que os teólogos dizem que há mais polêmica, contradições, entre aspas. Alguns dizem que tudo isso ainda vai se cumprir, outros acreditam que seja uma profecia, mas nós acreditamos que é a vontade de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua. Graças a Deus. Eu acho interessante essa palavra bem-aventurado. Hoje nós escutamos isso, e talvez por escutar várias vezes e lermos várias vezes, nós não entendemos a essência dessa palavra. Aquela palavra ali, quando Jesus diz, gerou muito impacto na vida dos discípulos. Bem-aventurado era uma palavra com significado muitíssimo forte, não era uma palavra que você escutava todo dia, não era uma palavra que você escutava nas reuniões, muito menos na rua. A ideia era de alegria divina e alegria perfeita. Essa palavra, ela era usada apenas na mitologia para sintetizar a alegria de deuses. E de repente Jesus fala assim, sabe aquela alegria utópica que você vê lá na história dos deuses? Essa é a alegria que eu te proporciono. Bem-aventurados vocês serão se escutarem os meus conselhos. Talvez aquilo causou uma confusão, mas ao mesmo tempo causou muita curiosidade na vida dos discípulos. A bem-aventurança é a satisfação e a suficiência interior sua, que não depende de circunstâncias externas para uma alegria plena. Sabe o que significa? Que Deus vai lá dentro do seu coração e torna o pranto em alegria, e torna a tristeza em alegria, independente da fúria do mar que está em volta de você. Ser bem-aventurado é não depender de nada para ser feliz, depender apenas do seu Criador. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Lemos aqui no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aqui há o primeiro sinal de quem verdadeiramente será feliz. Logo é isso que nós estamos buscando aqui, mais arrependimento para uma vida mais feliz. Todos nós queremos ser felizes. Felizes são os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus, aqueles que reconhecem a sua condição de pecador e dependem espiritualmente de Deus. Esses são os pobres de espírito. Eu costumo dizer que quando nós oramos, quando nós nos ajoelhamos e nós prostramos, todo esse ato, todo esse gesto, toda essa reverência nos mostra submissos ao nosso Criador. Logo você se coloca como pobre de espírito. Dependemos da misericórdia de Deus. O segundo sinal é exatamente aqui no versículo 4. Das pessoas que são verdadeiramente felizes. Felizes são os que choram, pois eles serão consolados. Mas, se nós formos analisar essa frase, existe algo contraditório. Não existe? Como é que pode ser feliz aquele que chora? Como é que o choro, e que choro pode nos trazer felicidade? Aqueles que choram de alegria. Mas aqui diz que bem-aventurados é os que choram. E bem-aventurado significa que vai ser feliz. Essa bem-aventurança ela está estritamente ligada com, no versículo 3, fala ali dos pobres de espírito. Pode dizer que uma é sequência da outra. Porque o que resta a uma pessoa pobre de espírito? Ser triste, ficar triste e chorar. E depois Deus fala, se você é pobre de espírito, você chora. E se você chorar, você vai ser consolado. É uma promessa de Deus. É um paradoxo muito difícil de se entender, mas a partir do momento que nós entendemos quais são os atributos que Deus quer para a nossa vida, nós começamos a compreender e tiramos muitas lições disso. O escritor chamado John Stott, ele fez uma tradução e ele poderia sintetizar numa palavra assim, ó, felizes são os infelizes. Como é que pode aquele que chora ser feliz? É a mesma coisa de dizer, se é um feliz, são felizes porque são os infelizes.
Felizes são os infelizes. Está certo isso? Não está. Existe alguma coisa errada em tudo isso. Esse conceito apresentado, ele chocou os seguidores daquela época, chocou todos os discípulos. Como os tristes podem ser felizes? Como os que choram podem ter felicidade? Que espécie de tristeza ou de choro é capaz de me trazer alegria? Qual tipo de choro pode me trazer alegria? Nós podemos chorar, como eu disse, por vários motivos. Aquele que chora de alegria, aquele que chora de emoção. Eu mesmo não posso ver meu filho fazendo um concerto a mais no violino que eu saio chorando. Aqueles que choram de dor, não é isso? Dor física, dor emocional. Aqueles que choram porque estão tristes, e acredito que todos aqui um dia choraram um dia porque estavam tristes. Aqueles que choram por uma situação difícil, porque algum parente faleceu. Bem, existe uma série de motivos para chorar. Eu acredito que nós somos a nação dos chorões. Porque como nós choramos? Diz aquele que reclama muito que chora demais, não é isso que acontece? Mas que tipo de choro Deus está querendo dizer? E eu começo aqui fazendo o antagônico, o inverso. Qual não é o tipo de choro que comove o coração de Deus e nos leva, a ser consolados? Diz que Caim, após ter assassinado o seu irmão, diz que Deus o chamou e falou assim: onde está o seu irmão? Não foi isso que aconteceu na história? E diz que ele até foi rude a ponto de dizer: sou eu o cuidador do meu irmão? E Deus lançou uma maldição, que ele vagaria na terra, enfim. Diz ali a palavra de Deus que ele dizia: meu castigo é tão grande. Ele chorava e dizia: meu castigo é tão grande que eu não posso suportar. Mas veja muito bem, ele não podia suportar o quê? O pecado ou o castigo? Era o castigo. Isso se chama remorso e não arrependimento. O remorso é quando eu choro e sinto o peso das consequências daquilo que eu fiz, mas eu não choro de arrependimento por ter praticado ato tão ruim na minha vida, por ter pecado, por ter transgredido. Judas, após ter traído o nosso mestre, disse que chorou e chorou muito. Depois devolveu até as moedas. Só que ele chorou um choro de remorso e não de arrependimento. Que tipo de choro nós temos chorado? A ideia do choro aqui, em que existe esse contexto no texto, diz assim, bem-aventurado é o homem que está desesperadamente entristecido pelo seu próprio pecado e indignidade. Quantas vezes nós temos pedido perdão para Deus? Várias. Todos nós pecamos. Mas quantas vezes nós temos chorados, contritos, por ter machucado o caráter do nosso mestre? A palavra para o choro, aqui a palavra grega é pantoutis, é uma palavra mais forte do vocabulário grego que existe. Segundo a tradução da Septuaginta, ele foi utilizado para descrever o choro de Jacó, quando ele ficou sabendo da morte do seu filho. Era um choro agudo, aquele choro que vem e machuca o coração. É lamentar, é prantear, o sentido de se entristecer com profunda tristeza. Não é qualquer dorzinha, não. Que toma conta de todo o meu ser, com tal maneira que eu não posso esconder o meu pranto. Pensa num choro que você não pode esconder, as lágrimas que você não pode segurar. É esse choro que Jesus está falando aqui, que será bem-aventurado, que será consolado. Ele não se refere aqui nesse texto para um choro de luto, por mais doído que possa ser, e sim de uma tristeza de arrependimento genuíno em nosso coração. Ele está falando do choro daqueles que percebem os seus pecados e choram por esses pecados diante de Deus em arrependimento. E eu quero deixar isso aqui bem claro, antes de nós continuarmos, que isso não faz parte da nossa natureza, porque a nossa natureza é pecaminosa. Aqueles que hoje em dia pecam, e o problema não é pecar. Entenda bem. Jacó, o problema não é pecar? Não. O problema é quando você peca e não sente que pecou. E não sente que machucou o seu mestre. E você não chora contrito. Veja bem,
perceber os meus pecados. O ser humano justificado, aquele que nasceu, aquele que foi chamado por Cristo, ele é sensível ao pecado. Ele não compactua com o pecado, ele não consegue ficar 5 minutos aonde há pecado, porque ele é sensível, ele repudia, ele não consegue ficar perto, ele não consegue ficar próximo, porque aquilo machuca o coração dele. Jesus mostra que as pessoas não são felizes porque choram, mas sim porque elas são consoladas por Jesus. E esse consolo produz a verdadeira felicidade. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Jesus, ele consola os contritos de coração. Aleluia. E quando nós analisamos a palavra de consolo, ali no grego também, ela foi utilizada para esse versículo, e excepcionalmente ela foi utilizada em Lucas 22, a partir do versículo 39, que mostra Jesus Cristo no Getsemane. Isso que nós cantamos aqui, diz que Jesus Cristo foi até o Getsemane com seus discípulos, chamou Pedro, Tiago e João para ir um pouquinho mais à frente, falou: ficais aqui, orai e vigiai. E diz que ele foi mais um pouquinho à frente e foi orar. E diz que ele chorava e orava porque ele sentia o castigo e aquilo que estava se aproximando. Diz que depois de 1 hora ele voltou e encontrou seus discípulos como? Dormindo. Porque dormem, orai e vigiai, para que não caís em tentação. Então ele voltou ali pela segunda vez, e diz que ele chorava e orava, ele chorava e orava. E depois ele voltou pela terceira vez e encontrou os discípulos dormindo, que na verdade não tinham nem como se explicar mais. E na terceira vez que ele voltou ali a orar, diz que ele chorava e seu suor se transformou em gotas de sangue. Meu querido, e diz que nesse momento Deus enviou um anjo para o consolar. Graças a Deus. Essa é a única parte excepcional da Bíblia em que mostra o consolo. Sabe por quê? Porque Deus chorou as suas lágrimas. Deus chorou as minhas lágrimas. O sofrimento de Jesus não era dele, era nosso. Deus. Esse choro, essa palavra choro e consolo, ela é tão excepcional e ela é tão importante, ela tem um peso tão grande na nossa vida, que somente nesse tipo de evento Deus consola o coração do contrito. Deus enviou o anjo e consolou ali o coração de Jesus, porque ele não estava arrependido, como nós vamos ver aqui, mas porque ele chorava o meu choro e o seu choro. Graças a Deus, Pai. Aleluia. Foi uma tristeza e uma contrição pelo que ele passaria. Mas agora eu volto para vocês uma pergunta: o que impede uma pessoa de ser verdadeiramente feliz? Talvez se eu perguntar para você se é feliz, você diz sim, sim, sou feliz com Jesus. Mas em algum momento, talvez você possa duvidar disso. Alguma coisa que aconteça na sua vida pode tirar essa certeza do seu pensamento. Um dos motivos que impedem uma pessoa de ser verdadeiramente feliz é a dureza no coração. Sabe aquele coração de pedra que Jesus quer esmiuçar através da palavra, para que ele se torne novamente um coração de carne? E aqui eu começo a citar agora para vocês alguns exemplos do que era esse choro que Jesus disse aqui. Salmo 126, versos 5 e 6 diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias, colherão. Verso 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia. É esse tipo de choro que Deus quer nos consolar. Se nós formos pegar essa passagem, nós vamos ver que é um cântico de romagem, que enquanto eles estavam indo ali para o templo de Jerusalém, eles iam cantando e enaltecendo o nome de Deus, e eles justamente estavam cantando pelas misericórdias e os livramentos que Deus havia dado no exílio. Quando eles se arrependeram e choraram, Deus os resgatou do exílio. Aleluia. Deus consolou o seu choro de arrependimento por ter transgredido a lei de Deus. Aleluia, Jesus. É esse tipo de choro, esse choro de contrição e de arrependimento. Isaías 57, 18 diz assim:
Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe o consolo. Graças a Deus, Pai. É uma mensagem de paz também para os judeus que estavam ali no exílio, que o profeta Isaías diz que Deus estaria com ele. Ele expôs todos os pecados do exilado, mas ele deixou claro que Deus viveria com aqueles que humildemente se arrependessem. E olhe só essa palavra, diz que Deus, mas vou curá-lo, eu guiarei e tornarei-os a dar consolo. O consolo de Deus traz cura ao nosso coração. O consolo de Deus traz cura para os nossos sentimentos espirituais. O consolo de Deus traz cura para o nosso espírito que está transgredindo do Senhor. É esse tipo de choro. Lucas, capítulo 22, conta ali Pedro, né? Que foi confrontado pelo olhar tão compassivo do mestre após ter o negado. Diz que quando ele era preso, Pedro desatou a chorar amargamente, arrependido pelo pecado de ter negado Jesus. Só que Pedro, ele não chorou, porque agora eu ia dizer que ele era um traidor. Ele não chorou porque iriam falar assim, olha, Pedro andou com Jesus e agora o traiu. Ele chorou amargamente porque o pecado entrou no seu coração, porque ele magoou o mestre que havia o salvado e o tornado um pescador de homens. Olha a diferença do arrependimento. Salmista Davi, cometido de homicídio e adultério ali, com Betseba, confrontado pelo profeta também, diz que rasgou as suas vestes, entrou no seu quarto e se vestiu de pano de saco. Ele não chorou porque a esposa de Urias havia engravidado. Ele não chorou porque alguém sabia do seu pecado. Ele chorou porque ele havia transgredido diante de Deus, porque ele havia machucado o caráter de Deus. E ele dizia ali nos Salmos, para onde eu olho, sempre o meu pecado está diante de mim. Para onde ele olhava, ele via o pecado dele, ele sentia as dores daquilo, ele chorava contrito por esse pecado. Essas pessoas não choraram apenas pelas consequências do pecado que elas cometeram, mas choraram porque o pecado que elas cometeram trouxeram mágoa ao coração de Deus. O pecado havia entrado em seu coração. Elas choraram por causa do pecado e da ofensa cometida diante de Deus e de sua santidade. E hoje em dia nós vivemos em uma geração, um povo de coração duro. Vivemos uma geração de pessoas que não choram pelos seus pecados. Nós temos chorado pelo nosso pecado. Meu querido, entenda bem, nós temos que nos alegrar diante de Deus. Nós temos que sorrir em comunhão, fazer parte do oásis do sábado, como nós estudamos ontem. Só que eu não vejo Jesus ironizando na Bíblia. Eu não vejo Jesus fazendo ironias sem fundamentos. Eu não vejo. O que eu vejo é um mestre compassivo com o pecado do seu irmão. O que eu vejo são conselhos para que mude de vida, para que aceite o reino. Hoje em dia, se você abrir aí o seu celular e colocar no Facebook ou no YouTube, logo você vai ver um pastor que está por aí, fazendo diversos tipos de piadas sobre a Bíblia. É aquele entretenimento que a igreja inteira dá risada. Meu querido, onde está o choro? Aonde está o choro de arrependimento? Deus quer tornar isso a nossa realidade. Precisamos nos alegar em comunhão, alegar porque o reino dele vem, mas mediante o pecado rasgar as nossas vestes e nos vestir de pano de saco, sentir o pecado rasgando o nosso coração. Nós vivemos uma geração em que as pessoas não choram mais pelo seu pecado. Muitos se enganam quando buscam satisfação e felicidade nos prazeres desse tempo. Se nós formos olhar aí fora, muitos não sabem, até aqueles que o praticam, mas existe um movimento em que as pessoas elas vivem e subsistem apenas pelo prazer. Elas buscam prazer em tudo. Um prazer em a compra de um carro, um prazer numa vida financeira bem instituída, nas vestes, no meio amoroso.
Aonde está o nosso prazer? Aonde está o nosso coração? E nós vamos ver que essas pessoas, elas não choram pelos seus pecados porque elas amam o pecado. Amar o pecado é quando o pecado toma conta do nosso coração e Deus não coabita com ele. Algumas pessoas amam o pecado e não se sentem mal em pecar, pelo contrário, nem sentem que pecaram. Não é assim que é o mundo hoje em dia aí fora? Como vão se entristecer pelo pecado se elas o amam? Logo nós lembramos de Jesus dizendo: aonde está o seu tesouro? Onde está o teu tesouro? Ali também vai estar o seu coração. Aleluia, Senhor. Aqueles, meu querido, que não são mais felizes porque não choram, porque se orgulham dos seus pecados, se gabando por uma vida pregressa. Quando enganou alguém, fala assim: olha, rapaz, enganei aquela pessoa ali, hein? Consegui furar fila, consegui pagar menos juros. consegui dar a volta. Não é isso que acontece no mundo, irmão? É desse jeito. Quando você consegue ganhar um pouquinho mais, ou deixar de gastar um pouquinho, ou economizar um tempo numa fila, a pessoa se gaba do pecado, não se entristece mais. Quando você mentiu para alguém, quando as pessoas traíram alguém, e quantas traiu? Hoje em dia, quanto mais, aí fora, lógico, quanto mais relacionamentos você tem, mais troféus você tem. Não é isso que acontece no mundo dos relacionamentos? É dessa forma. Só que essas pessoas não são felizes, porque elas não choram pelo seu pecado. Elas se orgulham dele. Há outros que não choram porque acreditam na presunção da misericórdia. Sabe o que significa isso? Confiando assim: Deus vai me perdoar. No dia do juízo, Deus vai me perdoar. Na última hora eu vou pedir perdão e está tudo certo. Olha só que contradição. Isaías 55:7 diz: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O tempo é agora. Aqueles que não choram e não têm uma vida feliz, porque procrastinam o pecado. Sabe o que significa essa palavra, meu querido? É cedo demais para mim começar a fazer a coisa certa. Esses dias eu tive uma discussão dessa com o meu irmão. Ele falava assim: rapaz, eu vejo você indo para a igreja, ou você falando, porque agora ele mora no Amazonas, você falando que vai à igreja, que faz isso. Só que é o seguinte, cara, eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma vida social, eu tenho tudo isso. Talvez quando eu for mais velho eu vou querer ser cristão. Só que basta a gente olhar no cemitério e ver quantas pessoas já morreram. Não foram só velhos, tem novos também. Isso chama procrastinação do pecado. Está cedo demais para mim abandonar a minha vida de pecado, não é isso que a gente vê aí fora? João 3,36 diz que aquele que não crê no Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós não vamos querer que a ira de Deus permaneça sobre a nossa vida, para que mais tarde nós alcancemos a sua misericórdia. Cedo demais para deixar o pecado, mesmo estando sobre a ira de Deus? Deixar para o fim da vida? E pelo contrário, e foi isso que eu respondi para ele, Hebreus 3, versículos 7 e 8, se eu não me engano, que disse: hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. É isso, é a palavra que nós temos que pregar lá fora também. E agora eu trago um pouco para o que somos nós também. Às vezes nós não somos mais felizes e não choramos mais contritos no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós choramos pelos motivos errados. Eu já contei aqui algumas vezes que eu era muito apegado ao dinheiro, irmão. Muito, muito. Na juventude, não que eu seja velho, mas na minha má juventude, eu era muito, muito mesmo. E um dia Deus consertou pela glória dele a minha vida. Uma pessoa que eu nunca vi na vida falou assim para mim: ô querido, se você pegar uma banana madura, colocar na mão e apertar, o que vai acontecer? Eu falei: você vai amassar, o que tem? O que você tem a ver com a minha vida? Desse jeito. Ele falou assim: ó, Deus vai fazer isso com a sua vida. Vai sair pelos dedos. Só que Deus vai te consertar. E foi isso que aconteceu. Nós choramos pelas coisas erradas. Eu chorava quando me faltava o supérfluo. Hoje em dia, tudo isso aqui não me vale mais nada. Eu só não quero que retire de mim o seu Espírito, Senhor. Ori canta labassube, aleluia, Senhor.
Aqueles que choram porque não vão fazer uma viagem agora no fim do ano, em dezembro. Choram amargamente por isso. Aqueles que choram por causa de uma crise financeira em que nós estamos acometidos, estamos passando e é evidente. Aqueles que choram porque não tem dinheiro pelo supérfluo, como eu fazia, para a pizza do final de semana. Aqueles que choram porque estou tanto tempo com aquele carro e não consegui trocar. Ou com aquele celular, ou aquela roupa de etiqueta bem bonita. Eu não vou nem exemplificar, porque hoje em dia eu nem conheço mais marca. Tem gente que chora por isso. Trocaram um celular, uma roupa. Choram por futilidades da vida. Dizem outros que dizem assim, ó, eu sou tão bom, mas ninguém se importa comigo, eu vou chorar. Olha só como que é as coisas. Se importam com coisas fúteis e choram por isso. Mas Jesus ensina ao contrário. Jesus ensina que chorar pelos nossos pecados é a condição para a verdadeira felicidade. Quer ser feliz? Chore. Mas chore pelos seus pecados. Nós devemos chorar também pelos nossos pecados e também pelos pecados dos nossos filhos. Jesus nos mostra isso. Chorar pelos pecados dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, do nosso Brasil. Nós vemos tragédia, corrupção, não é isso, irmão? E a gente às vezes começa a ser partidário. A gente arruma até briga por causa disso. Só que a gente não chora pelo nosso país que não aceita Jesus como Salvador. Nós vemos a tristeza, às vezes um vizinho brigando, um vizinho falando palavras torpes. A gente fecha a janela e às vezes acha até ruim, só que a gente não chora sabendo que ele é uma vítima do pecado. O pecado entristece a Deus. A palavra hebraica para pecado é rebelião. Ele vai contra os padrões de Deus, a santidade de Deus. E daí eu lembro de Jesus falando lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 8, que disse, se você não está comigo, você está o quê? Contra mim. A rebelião você se torna contra Jesus. E se você não ajunta, você espalha. O pecado ele machuca o coração de Deus. Você sabe como que é esse choro, meu querido? É como quando você peca. Você olhar lá para o Calvário, como o nosso querido irmão aqui cantou, louvou. E lembrar e escutar as chibatadas de Jesus e falar assim, tudo isso foi em vão. Isso machuca o nosso coração, o ser espiritual. Nós precisamos chorar mais, meu querido. Derramar e nos prantear aos pés do Senhor. Com um choro agudo, inexprimível do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Um choro espiritual. Porque grandes coisas o Senhor quer fazer no meio da sua igreja. Uricanta labassúbias. Mas nós precisamos prantear. Nós precisamos chorar. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Meu querido, essa palavra tocou demais na minha vida, porque eu tenho pedido muito perdão, mas talvez não tenha chorado, talvez isso não tenha causado dor na minha vida, aleluias, santo Deus, aleluias, faltam nós chorarmos um pouquinho mais, meu querido, só um pouquinho mais, mas Deus mostra que bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Existe uma promessa de restauração para aqueles que choram, contritos, buscando a misericórdia. Qual a recompensa daqueles que choram arrependidos pelos seus pecados? A palavra grega para consolado nesse texto tem o sentido de confortar, achar conforto e ser consolado. Jesus diz que aqueles que choram são felizes, não porque choram, mas porque eles serão consolados. Apenas os que choram por seus pecados sabem o que é ter as lágrimas enxugadas pela mão amável de Jesus Cristo. Graças a Deus, em nome de Jesus. Jesus vem e tira toda a dor, enxuga toda a lágrima. Pecou, meu filhinho, mas sumiu, acabou. Vem aqui que você faz parte do meu reino, aleluias. Santo, santo é o teu nome, Deus. Como nós dissemos ali sobre o pecado de Davi, diz que Davi derramou lágrimas de solidão, de rejeição, de frustração, se vestiu de saco, se abateu, lágrimas de decepção consigo mesmo.
É Ele mesmo que disse: não retire de mim o seu espírito. Mostrou que suas lágrimas eram provenientes não daqui, mas do coração. Eram provenientes lágrimas de arrependimento genuíno. O seu espírito chorava porque diante dele estava a espada e o pecado. Mas Jesus o consolou, meu querido. E é essa promessa que tem para a nossa vida. Em Salmos 32, verso 1, ele diz: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Porque mais uma vez ele fez parte do reino, mais uma vez ele colocou na direção de Deus, e Deus enxugou o seu pranto. Há muitos que usam esse versículo para consolar aqueles que perderam um ente, mas não é isso, meu querido, é muito mais profundo. Amém. Aleluias. Citamos também Pedro, que negou Jesus, mas depois do choro, Pedro teve um reencontro com Jesus na praia. E se nesse reencontro Jesus não te deu uma lição de moral, não deu uma lição de moral em Pedro, mas restaurou, consolou e curou o coração de Pedro, o impulsivo Pedro que ia das alturas até o chão. Uma hora ele amava Jesus demais, outra hora o negava. Jesus não olhou para nada disso e Deus o consolou, para mostrar que a felicidade estava em reconhecer o pecado e ser consolado por Deus. Essa deve ser a nossa alegria. O reencontro de Jesus com Pedro tem muito a nos ensinar, meu querido, muito. E fala justamente sobre esse consolo aqui, em Mateus no capítulo 5. Lucas capítulo 21 conta esse reencontro milagroso, né? O consolo de cura e da memória sentimental de Pedro. Diz que eles estavam pescando. Veja bem a alusão que traz ao chamado de Pedro também, que ele estava fazendo a mesma coisa quando estava sendo chamado por Jesus. E diz que ele não conseguia pescar e não estavam pescando. Jesus mandou jogar a rede do outro lado e eles pegaram muito peixes e falaram assim: é o mestre que está ali. Jesus falou: vem para a praia, vamos nos alimentar aqui. Diz que Pedro meio arredio veio. E quando ele chegou ali na praia, diz que tinham 2 braseiros, não era isso? Tinha pão. E veja bem que esses 2 braseiros têm uma lição para nos mostrar também. Em outro momento em que Pedro estava perto de 2 braseiros, ele estava na sala ali do sumo sacerdote quando ele negou Jesus. Jesus começou a trazer na memória aonde ele havia caído, aonde ele havia negado. Talvez ele começou a lembrar de toda aquela dor, daquilo que ele havia afligido, daquilo que o havia feito pecar. Jesus deixou ali os 2 braseiros e falou: vamos ali assar uns pães e vamos nos alimentar. E diz que Jesus fez 3 perguntas, chamou a Pedro e fez 3 perguntas, né? Pedro, você me ama? E Pedro diz que, lógico, Senhor, eu te amo. Então apacenta o quê? As minhas ovelhas. E diz que de novo Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes, eu te amo. E diz que a 3ª vez Pedro, daquele jeito impulsivo dele, ele já falou: Senhor, ele ficou triste com aquela pergunta. Só que isso tudo nos traz o quê? Ao entender que Jesus estava curando a memória sentimental de Pedro. Se fosse comparar, tem um escritor que faz essa comparação como se fosse um jogo. Pedro estava perdendo de 3-0. E agora ele foi e disse que amava Jesus 3 vezes. E ele saiu desse jogo ganhando. Jesus curou o seu sentimento. Aonde ele fez um relembrar para onde vinha caído. Com os braseiros, com as 3 negativas e agora com as 3 afirmações. E Deus restaurou o coração de Pedro. Jesus cura a memória emocional de Pedro. Nesse momento Jesus enxuga as lágrimas de Pedro, de arrependimento, e cura no seu interior. Ele também foi bem-aventurado, assim como nós seremos, se nós reconhecermos as nossas transgressões e nos prantearmos. É interessante como o choro, ele precede o consolo. Diferente do diabo, que sempre mostra algo muito atrativo e muito bom para depois mostrar o que é ruim. Deus fala assim: não, você pecou, você está chorando, agora eu te ofereço o consolo. O pior sempre vem primeiro. O choro pela consequência e a consciência do pecado. Porém, um consolo vem logo após, trazido por Jesus.
Meu querido, que nessa noite o Senhor possa trazer o sentimento ao nosso coração, a sensibilidade do seu espírito. Tudo isso para que nós não perdemos a nossa coroa, para que nós nos tornamos cristãos genuínos, para que nós pecaremos, sim, nós vamos continuar pecando, mas que possamos estar contritos no nosso coração e abrir espaço para que o Senhor opere na nossa vida. Peçamos para o Senhor mais arrependimento e vamos descobrir que este é o caminho para uma vida mais feliz. Quer ser feliz? Chore, pranteie aos pés de Jesus, derrame as suas lágrimas, assim como aquela mulher fez aos pés de Jesus, enxugando com os seus cabelos e derramando unguento nos pés de Jesus, oferecendo o melhor, não por remorso, mas por arrependimento, movido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Eterno continue falando com a igreja. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias.